Para as nossas videoaulas, vamos agora passar para a aula de sequências numéricas e repetições, certo? E também vou falar agora, depois de sequências numéricas, operações matemáticas com vetores e funções com vetores. Vamos aqui para o RStudio para continuar. Então, bom, no R existem algumas maneiras de criar vetores numéricos utilizando essa função sec, de sequência, ou esse operador, dois pontos, certo? Então, por exemplo, se você coloca um número 1, 2 pontos e 10, ele vai criar uma sequência numérica de 1 até 10. 20, 2 pontos, 0, de 20 a 0. De 0 a menos 20, de 0 a menos 20. Tá? Ele consegue interpretar isso. A função sec tem maior controle de sequências, que eu posso especificar padrões. Então, se vocês quiserem observar o help da função, ele vai te dizer todos os argumentos que você pode usar e de que maneira você pode usar. O básico da função é usar from, to e by. From é da onde? Da onde é que vai começar a nossa sequência? De 1 até 10. De quanto em quanto? De 0.5. Então ele vai criar uma sequência de 1 a 10, começando no 1, terminando no 10, sendo que o segundo elemento vai ser 1.5, o terceiro 2 e assim sucessivamente. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Ele vai de 1 até 10, só que de meio em meio. Tá? Se eu fizer uma igual, só que de 1 em 1, ele vai me dar exatamente o mesmo vetor que esse daqui. Tá? Ó, o mesmo vetor. E eu posso atribuir isso a um objeto, certo? Tudo pode ser atribuído a objetos. Essa é a base do R. Uma sequência aqui de 10 até 0, diminuindo de meio em meio. Então ele começa em 10, termina em 0 e diminui de meio em meio. E outro argumento importante é length out, que quer dizer o seguinte: eu quero criar uma sequência para mim de 100 até 0, só que de comprimento 10. Então tem que ter 10 valores de 100 até 0. Ele dá um jeito de fazer isso. Olha aqui, ó. Eu tenho 10 elementos, ó, 8, 9, 10. Vamos ver aqui, ó, sequência 100 até 0. Esse vetor aqui com 10 elementos. Vocês já observaram, já aprenderam essa função aqui, length, né? Que observa o comprimento de um vetor. Então, eu tenho um vetor aqui, qual é o comprimento? 10, que corresponde exatamente a esse daqui, ó, ao comprimento de saída. Tá? A gente também pode criar vetores numéricos repetindo valores através dessa função aqui, rep, que também rep não precisa ser somente número, pode ser qualquer outro tipo de vetor. Tá? Então, por exemplo, vendo aqui o help da função rep, ele na verdade ele me dá duas possibilidades. Ó. O número de vezes que eu quero que repita isso, ou o o tamanho desse vetor, o tamanho o tamanho total desse elemento que eu quero repetir. Então, por exemplo, eu quero que repita 5 3 vezes. Então ele vai me retornar um vetor de tamanho 3, repetindo 5 3 vezes. E se eu utilizar uma sequência em rep, então ele vai repetir 3 vezes essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Agora, se eu quiser que ele repita cada elemento desse vetor,
3 vezes. Ele vai repetir cada elemento. O argumento aqui muda. Aqui é vezes. Vezes esse vetor. E aqui é cada. Each. Each é cada. Olha o que acontece. Então ele repete 3 vezes o primeiro elemento do vetor, repete 3 vezes o segundo elemento do vetor e assim sucessivamente. Como eu falei, pode ser também com texto. Por exemplo, se eu quiser repetir esse vetor 3 vezes, o vetor OBJ, ele vai repetir banana, maçã, pera, banana, maçã, pera, banana, maçã, pera. E se eu usar it, ele vai repetir 3 vezes cada elemento. Então vai ser banana, 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 maçã, 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 pera, pera, pera. Tá? Dominem, pratiquem bastante. Isso aqui é simples, mas pratiquem, compreendam o que cada função dessa daqui faz, porque isso vai ser importante lá na frente. Importante que vocês dominem o básico. Vamos aqui passar para operações matemáticas com vetores. Então, a regra básica aqui é que todas as operações aplicadas a um vetor são aplicadas a cada um de seus elementos. Então, eu tenho uma sequência chamada de 1 a 5 que chamamos de meu vetor. Se eu multiplicar meu vetor por 3, o que é que vai acontecer? Ele vai multiplicar cada elemento de meu vetor por 3. Então ele vai multiplicar 1 por 3, 2 por 3, 3 por 3, 4 por 3, 5 por 3. Se eu dividir meu vetor por 3, ele vai dividir cada elemento do vetor por 3. Tá? Então, operações aplicadas a um vetor são aplicadas a cada um de seus elementos. Se eu usar uma função matemática com um vetor, ela afetará cada elemento individualmente. Então, novamente, eu tenho o meu vetor. Eu tenho essa função sqrt, que vem de square root, que é raiz quadrada em inglês. Tá? Se eu pedir a raiz quadrada desse vetor, ele vai pegar a raiz quadrada de cada um desses elementos aqui separadamente. Quando eu tenho operações com 2 ou mais vetores, elas são pareadas. O que isso quer dizer? Se os vetores têm o mesmo comprimento, isto é, o mesmo número de elementos, eu tenho 4 elementos nesse vetor V1 e 4 nesse V2, ele vai somar isso par a par. Então, operações aqui com vetores de mesmo comprimento são feitos par a par. Então, 2 faz com 1, 4 com 5, 8 com 10, 16 com 15. Tá? Então, se a gente somar V1 com V2, nós temos 2 com 1, 3, 5 com 4, 9, 10 com 8, 18, 15 com 16, 31. Tá? Reparem que aqui a gente fez uma operação matemática com um vetor, mas utilizando apenas uma função ou aplicando uma função matemática a todos os elementos. Aqui a gente está usando 2 vetores e realizando operações matemáticas entre os 2 vetores. Tá? E se eu multiplicar um com o outro? Então, novamente, esse vai com esse daqui vai com esse com esse com esse. Tá? Isso daqui vocês vão ver muito em operações dentro de tabelas, de matrizes. Então é importante vocês aprenderem isso. Aqui a gente enfatizou que operações com 2 ou mais vetores são pareadas. E que se os vetores tiverem o mesmo comprimento, a operação é feita par a par. E se os vetores não tiverem o mesmo comprimento, aí se aplica a famosa regra da reciclagem. Isso aqui é importante demais vocês aprenderem. Porque se os vetores não têm o mesmo comprimento, como aqui, ó, V1 tem 4 elementos e V2 tem 1 elemento, a operação é feita par a par, mas o vetor mais curto é reciclado. Isso quer dizer o quê? Se eu fizer uma operação aqui de V1 com V2, V1 tem 4 elementos.
V2 tem um elemento. E eu multiplicar um vetor pelo outro, o que vai acontecer? Aqui só não tem um elemento, então ele vai multiplicar o primeiro com o primeiro. Mas já que esse aqui não tem um segundo, e aqui tem um segundo elemento, então ele vai multiplicar também com o segundo. Aqui tem um terceiro elemento, aqui não tem um terceiro elemento, mas aqui só tem um, então ele vai usar de novo. E assim sucessivamente. Isso é chamada regra da reciclagem. Tá? Então vamos gravar aqui V1 e V2 novamente. Olha o que acontece. Ele multiplica 2 para todos os elementos, porque não está pareado. Vamos fazer isso aqui de novo, só que agora colocando dois elementos em V2. Tá? Então, quando eu fizer isso, 3 multiplica com 1, 2 com 10, com 5. Quando chega na vez do terceiro elemento de V1, não tem um terceiro elemento de V2, então se recicla o V2. Aí 3 multiplica com 10 e 2 multiplica com 15. Tá? Olha aqui. É como que se V2 passasse a ser isso daqui. Ó. Eu vou chamar aqui de V2 versão nova, para vocês entenderem. Tá? Então tem um V2 aqui. O que ele faz é a mesma coisa que eu fazer isso daqui. Ó. É como se ele colocasse de novo, criasse um novo vetor repetindo isso daqui. Ó. E aí quando a gente multiplica V1 com esse vetor aqui, ele dá o mesmo resultado. Tá? Mesmo resultado que esse daqui. Ó. Certo? Olha o que se passa aqui. Ó. Vamos criar um objeto em que há um vetor 0 e 1. E eu coloco esse vetor 0 e 1 dentro da função repetir. Quero que repita 5 vezes cada um. Então vai ser 5 vezes o 0, depois 5 vezes o 1. Aqui tem quantos elementos? 10 elementos. Se tiver na dúvida, faça isso daqui. 10 elementos. E eu crio um objeto OC. Que tem quantos elementos? 3 elementos. Se eu multiplicar isso daqui, o que vai acontecer? Ele executa a função, mas já que esse vetor menor tem um número que não é múltiplo do vetor maior, ele me dá um aviso de alerta, em que o objeto maior, o comprimento do objeto maior, não é um múltiplo do objeto de comprimento menor. Mas ele executa. O que ele executa? Aqui não tem 1, 2, 3, então ele vai com 1 com 0, 0. 2 com 0, 0. 3 com 0, 0. Novamente, aí ele pega 1 com 0, 0. 2 com 0, 0. Aí a gente entra no 1. 3 com 1, 3. Acabou o vetor. Aí ele volta. 1 com 1, 1. 2 com 2, 2. 3 com 1, 3. Aí sobra um elemento, porque 3 e 3 e 3 dá 9. Ele só consegue pegar o primeiro aqui e repetir isso daqui. Tá? Atentem, isso aqui causa muita confusão quando a gente não presta atenção. Então treinem bastante essa parte, façam os exercícios para vocês firmarem isso na cabeça de vocês. E terminando, vamos aqui para a parte de funções com vetores. Algumas funções operam sobre todo o vetor e não sobre cada elemento individualmente. Então a gente usa essas funções o tempo todo no R e é preciso a gente conhecer as principais. Então entre as principais estão length e sort. Length mede o comprimento de um vetor e sort ordena cada elemento individualmente. Então uma opera sobre todo o vetor, a outra opera sobre os elementos. Então eu tenho um vetor chamado meu vetor, que é uma sequência de 10 a 1.
E eu tenho um outro vetor chamado mv2, que eu não criei ainda. Eu vou fazer aqui uma coisa. Ah não, eu criei lá em cima. Tá? Eu vou fazer uma coisa que às vezes vocês fazem, não prestam atenção e dá erro depois. mv2 retornou um elemento que nós criamos lá em cima. Aqui, ó. Tá? Então, quando vocês estiverem executando as funções, lembre-se sempre de executar aqui para a gente poder recuperar os valores corretos. Então, eu tenho um vetor de 10 a 1 e tenho um vetor que cria uma sequência de 30 a 99 de 3 a 3 unidades. Se eu uso essa função length para medir o comprimento de meu vetor, ele vai me retornar quantos elementos existem nesse vetor aqui. Tá? Tem meu vetor, meu vetor. E se eu usar length sobre esse vetor aqui, ele vai me retornar quantos elementos tem ao todo esse vetor que eu gerei com essa função aqui, 24. Eu posso fazer operações com os resultados. Como eu falei, tudo no R é objeto. Então, 10 dividido por 24 dá esse número aqui. Tá? Tudo é objeto no R, certo? Posso criar objetos com isso aqui, ó. Comprimento, meu vetor. Posso dar o tamanho o tamanho de um nome que eu quiser, tá? Acho que fica mais complicado, né? Quanto maior o nome, então posso fazer assim. Então, isso daqui vai dar a mesma coisa que isso daqui, ó. Tá? Então, esse resultado é igual a esse resultado. Só que aqui eu peguei isso daqui, atribuí a esse vetor. E isso daqui, passei para esse vetor. Tudo no R é um objeto. Esse é o mantra. Quando a gente usa a função sort sobre meu vetor, o que ele vai fazer? Eu tenho um vetor aqui de 10 a 1. Ele está ordenado segundo o que eu solicitei a ele aqui. Mas se eu quiser ordenar esse elemento de maneira crescente, o que acontece? Atribuo isso a um objeto. Quando eu executo esse objeto, o que acontece? Ele ordena isso segundo uma ordem crescente, de 1 a 10. Posso fazer isso também de maneira decrescente. E aí o que vai retornar aqui é da mesma maneira que o meu vetor original, nesse caso, certo? 10 a 1. Outras funções básicas são funções de estatística descritiva. Min, SD, min e sum. Tem também aqui max. Média, desvio, padrão, mínimo, máximo, soma. Então, busquem sempre, quando vocês tiverem dúvida, observar o help dessas funções. Tá? Executa, ele vai te dar aqui, ó, o help, em que você vê como é que a função é construída e quais são os argumentos que você pode utilizar. Certo? Então, nós temos um vetor aqui V1. Qual é a soma dos elementos desse vetor? 39. Qual é a média dos elementos desse vetor? 4.875. Qual é a mediana desse vetor? 4.5. Ó, repare aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4.5, eu tenho aqui 4.5, eu tenho 4 elementos para um lado, 4 elementos para o outro. Se bem que isso eu teria que fazer um sort, né? Sort em V1. Isso aqui, 1, 2, 3, 4. 4,5. 4 para um lado, 4 para o outro, é a mediana. Qual é o desvio padrão desse vetor? 2.03101. Qual é a variância? Outra função que a gente não colocou aqui em cima. var, de variância do vetor. Qual é a raiz quadrada da variância? Que é a mesma coisa que um desvio padrão. Tá? Então, isso daqui
É a mesma coisa que isso daqui. Verdadeiro. Qual é o mínimo valor desse vetor? Qual é o máximo valor desse vetor? Qual é a amplitude desse vetor? Outra função que a gente não colocou ali. Quais são os intervalos entre os valores do vetor? Então, essa aqui é outra função importante, a gente usa muito em operações com data. Qual é a soma cumulativa dos valores? 39.